Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre esperar no Senhor. E nós vamos ter aqui como texto base livro de Salmo, de número 27, versículo 14, onde nós lemos lá o salmista nos dizendo: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Precisamos observar algo muito importante. O salmista nos estimula aqui a sermos fortes e termos coragem. Mas observe que entre essas duas falas ele coloca também antes, espere no Senhor, e depois, espere no Senhor. Aqueles que precisam de força e coragem precisam também esperar no Senhor. A nossa confiança em Deus nos dará sim esses atributos, força e coragem. Mas não podemos desassociar principalmente essas coisas da prudência, porque nós sabemos que a coragem, quando ela não é bem direcionada, ela pode nos colocar em situação de risco e até mesmo de vida, quando nós fazemos isso de maneira imprudente. Observe que em Eclesiastes 9, versículo 4, o autor escreve o seguinte: mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque enquanto há vida, há esperança. Muitas vezes, no ímpeto de demonstrarmos coragem, fazemos coisas que não devíamos, colocamos, como eu disse, nossas vidas em risco. E se morrermos, por exemplo, já não há mais esperança, não há como mais acertarmos as coisas, não há como mais evoluirmos, crescermos para não cometer tal erro, porque às vezes o erro pode ser fatal. O salmista nos ensina, principalmente que quando estamos diante de algum inimigo, isso ele descreve em todo o salmo, a nossa esperança deve estar no Senhor. Nós devemos saber o limite das nossas atitudes, devemos saber que realmente como devemos nos postar diante de alguma dificuldade. Subestimar o inimigo é uma atitude imprudente, mas confiar no Senhor é sempre prudente. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa coragem e Ele é quem peleja por nós. Muitas vezes o que precisamos aprender é que quando nos deparamos com uma situação difícil, contra um inimigo mais forte do que nós, devemos sim ficar firmes na nossa posição como cristãos, como homens e mulheres que confiam no Senhor, mas esperar o Senhor agir. Esperar firmes, não retroceder, não demonstrarmos incredulidade ou fraqueza, mas sabermos que o Senhor é aquele que nos dá força e é aquele que peleja por nós. É aquele que nos inspira pelo Teu Espírito Santo a fazermos o que é certo e que assim possamos ser, assim como o salmista nos ensina. Sejamos fortes, tenhamos coragem, mas sabendo que o Senhor é quem entra com providência em tudo que precisamos enfrentar e Ele que nos dá a vitória. Amém? Deus abençoe.